Graça e paz, queridos. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês para compartilhar uma palavra que vem do coração de Deus. Sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, pegue sua agenda, seu caderno, você que queira anotar, e nós vamos para a palavra de Deus. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a mentalidade de filho. Mas para ter uma mentalidade de filho, alguém tem que ter uma mentalidade diferente. Então hoje eu quero falar sobre mentalidade de filho versus a mentalidade de escravo. Vamos para a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse: Não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aí. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é renunciando à mentalidade de escravo. A Bíblia diz que Moisés, fazia parte do povo hebreu. Você já conhece a história com certeza. E Moisés, ele foi ele nasceu em uma época onde havia tido um decreto de Faraó que dizia que todas as crianças que fossem macho, né, todo menino deveria ser morto pelas parteiras. E diz a Bíblia que as parteiras que fizeram o parto de Moisés, elas temeram o Senhor e elas não matavam os meninos, e assim o povo de Israel ia crescendo cada vez mais. A mãe de Moisés conseguiu escondê-lo até o terceiro mês, mas ele chorando, né, fazendo barulho, como toda criança faz, a Bíblia diz que ela fez um cesto, revestiu aquele cesto e colocou no rio Nilo. E a água foi levando Moisés até chegar onde a filha de Faraó estava se banhando com as suas donzelas, com as suas amigas. E lá, quando viram aquele choro, pegaram aquele cesto e, quando abriram, viram um menino. E diz a Bíblia que elas ficou encantada porque ele era bonito, né? E teve compaixão dele. E a irmã de Moisés estava olhando de longe. E ela chegou e disse: Olha, você não quer que eu chame uma das mulheres hebreias para que possam cuidar dele? Ela disse: Vai lá e chama. Quem que ela chamou? A própria mãe de Moisés. Olha como Deus faz as coisas. E aí ela amamentou. Quando chegou o tempo, ela devolveu para a filha de Faraó. E essa cuidou de Moisés como seu filho. Moisés cresceu como um príncipe, cresceu no palácio. Ele teve tudo do bom e do melhor: a melhor educação, o conforto, proteção, poder. Cresceu como um príncipe. E ali ele tentou, de algumas formas, libertar, ser juiz do povo de Israel, e numa desavença com um egípcio que estava machucando o povo hebreu, machucando um escravo hebreu, ele foi e matou aquele egípcio. E tudo isso foi descoberto, né? Eu quero resumir aqui a história, que nesse não é o ponto. E aí, de repente, ele foi sentenciado à morte. Faraó estava procurando Moisés para matá-lo. Ele teve que fugir para o deserto. Atravessou aquele deserto e foi para Midian. Ficou 40 anos ali, carregando aquela culpa, quem sabe remorso, tristeza, arrependimento de ter perdido toda aquela sua vida para viver como um pastor de ovelhas no deserto. Mas foi ali, depois de 40 anos, que Deus falou com Moisés. E por que eu li esse texto? Fica imaginando o homem que um dia era príncipe, era rico, poderoso, tinha poder e autoridade em suas mãos. E depois se tornou alguém desconhecido, insignificante, estava vivendo a sua vida, mas para que Deus falasse com Moisés dessa forma, é porque algo no interior de Moisés precisava ser curado. Quando Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas por que Jacó?
Se Deus já tinha moldado o nome de Jacó para Israel, se Deus já tinha tirado o nome do enganador, do usurpador para príncipe de Deus. Quando Deus diz para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, tudo bem, Abraão é o pai da fé, é o patriarca da nação. Isso é compreensível. Quando ele diz, eu sou o Deus de Isaac, uau! Isaac, o filho do pai da fé, o segundo patriarca, aquele que levou o nome do seu pai, aquele que um dia seria o próprio sacrifício, e Deus substituiu aquele sacrifício pelo cordeiro. Dá para compreender isso. Mas o Deus de Jacó, o Deus de alguém que enganou o seu pai, o Deus de alguém que usurpou o seu irmão, isso não dá para compreender. Mas que mensagem Deus estava trazendo para Jacó naquele dia, para Moisés naquele dia? Ele estava dizendo, Moisés, eu sei o que você fez. O que você fez não está oculto. Eu sei quem é você. Você é um assassino. Mas escute, Moisés, eu sou o Deus do pai da fé. Eu sou o Deus de Isaque, que também andou nos passos do seu pai. Mas eu também sou o Deus daqueles que são imperfeitos. Porque quando eu tenho um plano na vida de alguém, eu vou concluir aquele plano. E eu, Moisés, eu sou o seu Deus. E é você que eu estou escolhendo para fazer uma grande obra, para trazer libertação na vida do povo de Israel. E Moisés questionou de várias maneiras. Por quê? Porque a sua alma estava culpando. Havia uma culpa na sua alma. Por causa daquele assassinato, porque ele não era mais do palácio, porque ele não era mais príncipe, ele estava vivendo com uma mentalidade de escravo. E Deus queria tratar na mente de Moisés, no interior de Moisés, Deus queria remover aquela mentalidade de escravo e dizer para ele, você continua sendo um filho, você continua sendo um príncipe, você continua sendo, a partir de hoje você será o meu representante, Moisés.